Código de Processo Civil explicado. Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, professor Costa Machado. Artigo 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Comentário. Se o artigo 3º caput deste Código reproduz a garantia constitucional do acesso à justiça, este artigo 4º segue o mesmo caminho e também inova, ocupando-se de reproduzir, mas com redação diferente, o enunciado no inciso 78 do artigo 5º da Constituição, que institui a garantia da duração razoável do processo, ambas expressões normativas explícitas do devido processo legal brasileiro. Quanto a esta última em particular, o que não se pode deixar de reconhecer desde logo é que só há devido processo, justo e adequado processo, quando ele consegue se desenvolver e terminar em prazo razoável. Porque justiça tardia é quase sempre sinônimo de não justiça ou de injustiça irreparável. Não sem razão assim, é que o Código de 2015 reproduz a exigência constitucional da duração razoável, mas com alterações significativas de texto para explicitar e destacar realidades próprias do processo civil. 1. O artigo 4º fala apenas do direito das partes, as partes litigantes do processo, e não do direito de todos, como a Constituição. 2. O artigo 4º, por conseguinte, se endereça ao processo jurisdicional e não ao judicial e administrativo, como a Constituição. 3. O artigo 4º se dirige particularmente ao processo civil, também porque menciona a solução integral de mérito, enquanto a Constituição se dirige a qualquer processo judicial. 4. O artigo 4º torna explícita a atividade jurisdicional executiva, como objeto da duração razoável, ao dizer incluída a atividade satisfativa, ao passo que a Constituição, evidentemente, não se preocupou em fazer qualquer especificação. E, finalmente, 5. O artigo 4º não usa a locução razoável duração do processo, mas sim alude à obtenção em prazo razoável da solução integral de mérito como visto, o que não deixa de se enquadrar perfeitamente na previsão final que o texto constitucional faz dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Na verdade, e apesar da excelência do propósito desse novo dispositivo, aliás já alcançado e alcançável no sentido de mudar a cultura judiciária para favorecer a tramitação mais célere dos processos, o único reparo ao texto desse artigo 4º fica por conta da locução solução integral de mérito. É que, como se trata da instituição de um princípio, melhor teria sido a utilização de vocábulos num sentido genérico, como solução integral do conflito, o que o colocaria em paralelo e sintonia com os parágrafos 2º e 3º do artigo anterior. Finalmente, esclareça-se que, enquanto o presente artigo 4º trata com bastante generalidade e abstração do princípio da duração razoável, os artigos 6º e 12 buscam densificá-lo juridicamente. O artigo 6º cria o dever de cooperação e o impõe às partes, no sentido de viabilizar a efetivação de um processo que se desenvolva e que se encerre em tempo razoável. Já o artigo 12, por seu turno, cria o dever de julgamento das causas segundo a ordem cronológica de conclusão e o impõe, obviamente, a todos os órgãos jurisdicionais, detalhando em vários regramentos, parágrafos 1º a 6º, a forma como se deve dar a organização das causas para julgamento, a elaboração da lista, as causas excluídas, as preferências legais, o requerimento da parte, o retorno da causa à posição na lista, tudo para dar concretização a um processo que tramita em prazo razoável.